Show de bola. Fiquem pré-avisados que esta videoaula está sendo gravada e será postada para nossos colegas que não estão presentes hoje, pelos seus motivos respectivos. Que o Henrique ele mandou um áudio que não vai poder vir. E então, uepa. E o Gustavo também parece que não vai conseguir. Então acho que falta só o William, mas eu não sei, ele não responde na sexta-feira. Talvez é uma coincidência. Alô? Parece ser mais um convidado aí. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para compartilhar minha tela para a gente seguir nos tópicos aí. Que a gente comentou em aulas passadas. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Tá, perfeito. Muito bem, vamos ver aqui. Seu Rincão, quem é o seu Rincão? Uepa, parece que já está tendo problemas. Precisou instalar alguma coisa, Alois? Tu que tá no celular e alguém de vocês está no celular? Eu tô no celular e instalei um negócio Angústia, acho que é o nome do programa. Tá, então pelo celular vai precisar. Será? Pelo celular tava pedindo esse daí. Sim. Tá, porque a princípio no computador não precisaria instalar nada, então é estranho que o Jair não conseguiu acessar. A gente espera mais um pouquinho ele ali. Mas enquanto isso, vocês têm anotado esses itenzinhos ali que a gente comentou nas aulas sobre o conteúdo da prova? Sim. Tá, vocês chegaram a fazer alguma anotação ali de pergunta, de dúvida aí pra gente conversar hoje? Eu pensei que não. Tá. Então se eu der a prova agora, tu vai saber tudo. Tá bom, então. Mas a princípio, então, eu vou. Quem tiver as suas respectivas dúvidas aí, a gente vai esclarecer hoje. No mais, eu vou passar item por item ali. Vai passar todos os itens da prova e rever, nem que seja o basicão, pelo menos um minutinho, falar um minutinho de cada um. Até porque hoje a ideia não é se estender muito. As aulas teóricas já são mais chatinhas e fazer vídeo fica meio ruim de a gente se comunicar ali. E todo o pessoal também não tá. Então hoje, a princípio, vamos fazer 1 hora só de vídeo aula. Na aula passada a gente fez uma provinha, acabei ficando até as 10 ali à disposição, mas hoje vamos fazer um pouquinho mais reduzido. Pra gente tentar interagir um pouquinho mais. Vamos ver se o Jair conseguiu. Tá, Alois, tu tem alguma dúvida sobre as questões, os itens que a gente escreveu para a prova? Deixa eu olhar aqui. Uma coisa, só um pouquinho, professor. Deixa eu olhar. Olha, um pouco de dúvida eu tenho na parte dos binários. Certo. E deixa eu ver o que mais. Os binários. Aquele negócio de clock ali. E de hertz, megahertz, essas coisas. Clock
Cadê o clock? Aqui. Muito bem. Muito bem. Eu vou deixar aberto ali. Deixar uma pergunta ali no grupo. Para quem quiser fazer uma perguntinha, deixar ali. E a gente vai falando na aula. Porque a princípio, que nem eu tinha comentado, eu vou postar isso aí, por exemplo, hoje, esse vídeo no YouTube para todo mundo poder visualizar depois. Quem quiser tirar alguma dúvida. Então vamos lá. Tá, muito bem. Ficou nós apenas, olha só. Saudades da luta. Muito bem. A provinha de vocês que vocês fizeram, a pré-avaliação que vocês fizeram semana passada, o que vocês acharam? Acharam muito difícil? Acharam muito fácil? Foi tranquilo de fazer? Eu achei tranquila também. A última questão eu tive um pouquinho de dificuldade. Certo. Mas os outros foi até bem tranquilo. Muito bem. A princípio, a prova mesmo, ela vai valer 60% só do total, porque a gente já fez a pré-avaliação ali valendo 40 pontos. Lembrando que a gente tem o adicional daquela gincana que a gente fez também. Então isso vai ser contado na sequência. A princípio a prova então vai valer 60, não vai valer mais 100. E daí o padrão da prova vai ser semelhante a esse que a gente fez online ali. Só vai ter mais algumas questõezinhas por a gente estar... Possivelmente a gente vai estar mais fisicamente para fazer essa prova. Mas segue o mesmo fluxo, vai ter questões de objetivas, questões dissertativas, mais objetivas do que dissertativas, e algumas brincadeirinhas ali no meio do caminho. Muito bem, eu vou seguir passo a passo aqui então, todos os itens, e vou dar foco nesses que o Aloys ali comentou. Se alguém do grupo tiver alguma pergunta e postar lá no grupo, eu vou dar uma olhadinha também. Então, iniciando ali em placa-mãe e seus componentes. O que eu preciso que vocês saibam para vocês, para a vida de vocês. O que é uma placa-mãe de fato, né? Tipo, que é o componente, tanto fisicamente quanto logicamente falando, qual que é a funcionalidade dela. No caso, a placa-mãe, ela tem todos os outros componentes indexados nela. Tu coloca tanto componentes externos, como placa de vídeo, tu tem o processador, que é um componente on-board, tu tem os componentes que são diretamente acoplados na placa-mãe, como os resistores, as bobinas. Eu quero que vocês saibam esse contexto, os nomes dos componentes, vocês já estão num nível que vocês têm que saber todos os nomezinhos de cada componente da placa-mãe. Então, se eu der para vocês, por exemplo, pegar aqui uma placa-mãe na internet, ou pegar uma placa-mãe e dar uma placa-mãe para vocês, vocês têm que saber identificar todos os componentes dela. Então, inclusive, isso vai ser questão de prova. Eu vou dar uma placa-mãe para vocês ali, não fisicamente, vai estar na prova. E vocês vão ter que me identificar alguns componentes dela. Por exemplo, que isso aqui é o socket, isso aqui... Vocês estão vendo meu mouse, por acaso? Não. Não aparece? Tá. Aparece. Aparece? Ah, tá. Vai ter o socket aqui no meio, mais para a direita ali. Tem as entradas para memória RAM. Aqui são as PCI Express, para placas off-board. Enfim, vocês têm que saber todos esses componentes. A gente não vai, agora aqui na revisão, detalhar todos, mas é isso que vocês precisam saber. Desde os componentes que são mais lógicos, digamos assim, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que é um processador, todo mundo sabe o que é uma memória RAM, até os componentezinhos mais pequenos, que é a bobina, que é o resistor, que são os microprocessadores que estão na placa-mãe. E para que eles servem? Vamos lá. Os nomes desses componentes, as funções de cada componente e os tipos de placa-mãe. Quando eu falo de tipos de placa-mãe, eu quero dizer os tipos de placa-mãe no sentido
de micro ATX, as placas-mãe ATX, as mini ATX, que são todas as que a gente viu em aula. Em resumo, as diferenças de placa-mãe elas estão no seu tamanho e na quantidade de componentes que cada uma possui. Ou seja, quanto menor o tamanho, consequentemente, é menor a quantidade de componentes que irão caber nela fisicamente falando. O detalhe é que o preço dessas placas-mães são inversamente proporcionais. Vocês têm uma placa-mãe ATX, que é a maiorzinha, ela custa, digamos, supostamente R$100. E tu pega uma micro ATX ou uma mini ATX, que são placas menores, e ela vai te custar um pouco mais, vai te custar 120, 150, supostamente falando. Então, quanto menor a placa-mãe, mais caro. Isso não faz muito sentido ao primeiro olhar, porque tu vai ter menos componentes naquela placa-mãe. Só que o detalhe é como é fabricado essas placas-mães. Como ela tem menos espaço, toda a estrutura original dela tem que ser remodelada. Então os caras têm que reinventar ali como alocar cada componente e como fazer cada trilha que vai ligar componente por componente nessa placa reduzida. Então, por mais que seja uma menor possibilidade ali de tu fazer upgrade em placas menores, tu vai acabar pagando mais caro. A única ganho que tu tem em ter uma placa menor é a questão de tamanho mesmo, né? Praticidade. Às vezes tu não tem um lugar para armazenar uma placa grande, um notebook, por exemplo. Tu não pode usar uma placa de desktop no notebook. Uma TX lá que só se o notebook for muito grande, mas os notebooks a tendência é virem cada vez mais finos, cada vez menores ali, e ter espaço para outros componentes. A própria placa-mãe do Gustavo que ele trouxe aquele dia lá era um pedaço 10 centímetros quadrados, mais ou menos. É absurdamente pequeno. Então, as diferenças de tipos de placa-mãe estão nisso aí. Então, nos tamanhos e, consequentemente, nos preços. Quando a gente parte para um componente específico, que é o processador, a gente meio que fala que a placa-mãe é o coração ali da máquina e o processador é um dos principais componentes, porque ele vai ser responsável por fazer, literalmente, o processamento das informações. Ele vai pegar as informações da memória RAM e vai processar essas informações via comandos. Esse envio e recebimento de informações eles são passados pelas trilhazinhas que nós temos ali na placa-mãe. Então tu vai ter essa conversa entre os componentes através dessa parte física e ele vai conversar com o teu software. E essa conversa via software vai ser feita pelos drivers, que nem a gente comentou. O hardware e o software eles não conversam a mesma língua. Então vocês têm que ter um cara que faz essa transcrição de linguagem, essa transcrição de comandos. Por isso que a gente sempre tem drivers diferentes para instalar em determinados hardwares que têm determinados sistemas operacionais distintos. Ou, por exemplo, tu pega uma máquina específica que tu tem e tu quer instalar o Windows 7 e tu quer instalar o Windows 8. Para esses dois tipos de instalação, tu vai provavelmente precisar de drivers diferentes, porque cada sistema operacional conversa de forma diferente com o hardware. E quem vai te dizer como é que essa conversa tem que fluir é esse driver. Esse driver é feito pelo fabricante do equipamento. Então o equipamento vai disponibilizar qual que vai ser a conversa, qual que vai ser o driver disponível para qual sistema operacional especificamente. E tu vai ter que analisar isso antes de fazer algum tipo de formatação, por exemplo. Se tu tem uma máquina e quer instalar o Windows 10 nela, que é o Windows mais recente, o sistema operacional mais recente, tu tem que ver se essa máquina é compatível. No sentido de, existem drivers disponíveis nesse hardware para esse sistema operacional. Você tem que analisar isso por primeiro, né? Um dos primeiros passos que a gente faz antes de realizar uma formatação. Feito isso, a gente entra lá no site do fornecedor, lê bem certinho o manual deles, quais os drivers que eles têm disponível para cada sistema operacional e instala o respectivo driver. Então, em tese, os processadores têm a função de receber os comandos, de processar os comandos ali, pegar as informações do HD e passar para a memória RAM. Eles têm várias arquiteturas, essas arquiteturas tanto fisicamente quanto logicamente. Eu não vou pedir arquiteturas para vocês nas provas e nem modelos. Isso aqui é muito específico para vocês. Eu aconselho vocês, pelo menos, darem uma lida no computador de vocês. Deixa eu ver se eu tenho o CPU-Z aqui instalado. Tem.
vocês tentem reconhecer todo o hardware que vocês têm em casa, e quem tem uma máquina em casa, instala softwares estilo CPU-Z para identificar quais que são os modelos de cada componente da placa-mãe de vocês. Aqui, por exemplo, meu processador, ele é um Intel i7, ele tem essa... Intel especificamente, ele tem uma nomenclatura específica, por exemplo, o meu Intel i7 4510U. Todas essa numeração em letra, elas significam alguma coisa específica. Então, o meu U no final, ele quer dizer que o meu processador ele não é tão potente, mas ele tem uma dissipação maior de calor. Então, ele é, em tese, um cara econômico, mas não tão potente. Então, é por questões de dissipação. E o 4 é a geração dele e o 501 é a versão. Então, tem ali todo um padrão. Se vocês pegarem o processador de vocês, eles forem um Intel, por exemplo, a arquitetura dele vai estar disponível, logicamente, nesse sentido. As versões ali, versão dele, a geração e qual que é o tipo dela. Então, partindo para o clock, que é a dúvida ali do Alois. O clock, em resumo, a gente pode também chamar de frequência ou de hertz. Quando a gente diz clock, a gente quer dizer quantos pulsos que o teu processador consegue fazer por segundo. Eu tenho aqui na minha máquina, por exemplo, esse meu Intel i7, ele tem aqui, cadê o meu clock, né? Essa partezinha separada que ele tem o meu clock. Ele está fazendo um clock de 2,7 GHz, 2,8 bem dizer, GHz no máximo ali por segundo. Então o meu clock é de 2,8 GHz ou 2.793 MHz. Isso quer dizer que eu consigo fazer quase que 3 bilhões de processamentos de pulsos por segundo no meu processador. Então esse é o clock do meu processador. Também tem um termo que o pessoal, vocês podem encontrar aí na literatura, ou vocês podem até fazer, um carinha chamado overclock. Que é literalmente só colocar isso aqui na frente, overclock. O que significa? O meu clock atual é de 2,8 GHz, certo? Só que eu posso aumentar isso. Por que eu ia querer aumentar isso? Em tese, quanto maior o teu clock, mais pulsos por segundo tu vai conseguir enviar, né? Que é uma consequência, é a mesma coisa, só que mais processos tu vai conseguir realizar por segundo. Então, se meu clock, se eu quiser mudar 2,8 para 3,5, por exemplo, ele vai processar mais coisas de quando ele estava em 2,8. Só que isso gera consequências. Vocês têm que saber que cada pulso, fisicamente, ele gera uma quantidade X de calor. Então, se tu tem 2 milhões, 2 bilhões de pulsos, ele vai gerar uma quantidade N de calor. Só que se tu aumentar isso, ele vai cada vez gerar mais calor. Como todo mundo sabe, a gente tem na placa-mãe acoplado o processador, em cima a gente coloca a pastinha térmica dele e em cima o dissipador. E muitos ainda têm o cooler em cima do dissipador para fazer o maior resfriamento do teu processador. Então tudo isso é só para resfriar o teu processador, porque ele literalmente ele vai quase fritar. Normalmente ele pode chegar entre 60 a 70, 80 graus bem tranquilo. Só que se ele começar a chegar a 90, 100, 110 graus, ele vai começar a entrar de fusão e teu processador vai queimar, literalmente. Só que dificilmente tu vai conseguir queimar teu processador. Normalmente quando tu chega no limite dele, as tecnologias atuais eles têm um gatilho onde ele vai mandar um comando que vai se autodesligar a máquina. Ele vai mandar desligar todos os componentes da máquina. Para quê? Para te não fritar o teu processador. Ele vai tentar evitar isso ao máximo. Mas não é 100% garantido para equipamentos antigos, ou pode até acontecer falhas de hardware ali nesse sentido. Então, se forem fazer overclock, sempre façam com cuidado, leiam o manual do fabricante. O fabricante normalmente já coloca meio que o limite seguro ali, que nem o meu, ele foi no máximo acho que até 3, 3 GB ele chega, 3 GHz ele chega. Se eu quiser aumentar para 3,2, acho que até ali eu consigo bem tranquilo, não vai aumentar muito o calor da minha máquina, mas eu já tenho que saber que eu vou ter que trocar a pasta térmica, que eu vou ter que ter certeza que está tudo limpo, meu cooler para fazer o resfriamento correto. Só que se eu começar a aumentar para 3,5, quiser enlouquecidamente aumentar para 4 GHz, eu vou literalmente fundir o meu processador, ele vai entrar em estado de fusão. Então o clock é a quantidade de pulsos que tu consegue mandar por segundo
processador. Ficou bem claro, Aloys? Agora entendi melhor sobre isso. Show, perfeito. E já ainda em processador, vocês vão ver aqui do lado que ele tem um carinha chamado cache. A gente posteriormente vai falar sobre memória, mas tem um carinha que também armazena coisas no próprio processador. Esse cara é chamado de cache. A gente tem diferentes níveis de cache no processador. Ou seja, a gente consegue gravar informações, além de processar, o nosso processador consegue armazenar informações. No mesmo sentido que a memória RAM armazena informações. Então, são memórias voláteis que tu consegue alocar. Só que vocês podem ver que a quantidade que eu consigo armazenar é muito pequena. Eu tenho 2 vezes de 34 KB no ML1, eu tenho 500 KB na L2 e 4 MB na L3. Ou seja, é uma quantidade muito menor que a gente está acostumado a ver nas memórias RAM, que são de gigas, 1 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB. Porque o processador não é feito para isso, ele tem outros objetivos. Só que algumas funções, alguns cálculos são básicos. Então não tem por que eu alocar esses cálculos básicos na minha memória RAM para cada vez ter que ficar indo buscar na memória RAM esses cálculos e efetuar o processamento. Então, o que o processador faz? Ele mantém esses cálculos básicos nessas memórias de cache, nessas memórias pequenas, porque são funçõezinhas pequenas que podem ficar alocadas ali. Cada tipo de memória tem uma função distinta. Então, a ideia é manter esses cálculos básicos nas memórias cache para otimizar esse processo. Porque quando a gente vai buscar alguma coisa na memória, a gente tem que ir fisicamente lá na memória buscar. E esse processo, fisicamente, ele demora 1 milissegundo, menos de 1 milissegundo. Só que já é 1 milissegundo que vai contar para cada processo. E vocês sabem que a gente conversou em aula, são milhões de processos que são feitos por segundo em um computador. Então, não é pouca coisa. Cada milissegundo, cada nanosegundo conta. Por isso que tem caches no processador também. Muito bem, partindo para armazenamento. O que vocês querem? Eu quero que vocês saibam sobre armazenamento. Existem diferentes tipos de armazenamento. E armazenamento é diferente de memória. Quando a gente fala de HD, a gente não está falando de memória. Vocês que são quase técnicos, vocês vão ter que saber disso. Quando eu pedir emprestado para vocês, empresta uma memória. Se vocês me derem um HD, eu vou jogar esse HD na cabeça de vocês. Porque está errado. A memória é memória RAM. O HD é um armazenamento, um dispositivo de armazenamento. É um dispositivo de armazenamento sólido, é um dispositivo de armazenamento não volátil. Ao contrário da memória RAM, onde ele é volátil. O que isso significa? Que toda vez que eu ligar a minha máquina, todos os dados que estavam ali vão continuar ali. Eles não vão ser apagados. A memória RAM, a gente tem esse processo totalmente oposto. A gente liga o computador e ele começa a carregar as informações. Ele começa a carregar o sistema operacional, ele vai jogando tudo na memória RAM. O processador começa a pegar todas as informações do HD e começa a passar para a memória RAM. Se tu clicar no botão de desligar a máquina, tudo que tiver na tua memória RAM vai ser apagado. Ou seja, tu perde todos os dados. A gente chama a memória RAM também de memória volátil justamente por isso. Quando a energia que está sendo jogada nela é dado uma parada, dado um stop na energia, todo o conteúdo da memória RAM é apagado. O armazenamento, a gente tem um dispositivo, uma persistência dos dados de longo prazo. Esses dispositivos de armazenamento, eles podem se dar por vários tipos. A gente tem os pendrives, que são memórias flash. Também são memórias flash os nossos novos SSDs, que são dispositivos de armazenamento muito mais rápidos que os HDs. Em média, na teoria, os SSDs eles têm uma velocidade 10 vezes maior que os HDs. Só que daí quando eu digo isso, vocês não podem pensar, vou pegar então meu computador, vou trocar meu HD, vou botar um SSD. Agora ele vai ligar 10 vezes mais rápido. O jogo vai abrir 10 vezes mais rápido. Não é bem assim. Ele lê as informações e escreve as informações no HD, ou no SSD, 10 vezes mais rápido do que ele lê e escreve as informações no HD. Só que não é só de ler e escrever informações que é feito o processo de carregar algum arquivo, alguma imagem,
tem todo um caminho para ser levado em consideração. Tu tem que levar em consideração que o processador vai fazer uma requisição para o HD, vai ler essa informação 10 vezes mais rápida, mas vai passar para o processador vai fazer o processamento desse dado, vai retornar para a memória RAM, então tem todo um caminhozinho ali. Ele vai, com certeza, ser mais rápido que o HD. Eu, pessoalmente, tenho na firma lá, eu tinha um HD e foi trocado para SSD. A diferença é absurdamente gritante. O sistema operacional abre em questão de segundos, ali 10, 15 segundos eu já estou com o sistema operacional aberto, e em questão de 40 segundos eu já estou com todos os meus programas de desenvolvimento aberto. Então é absurdamente rápido que ele faz a leitura e escrita. Só que também vocês têm que ponderar. Vou comprar um SSD parrudo para melhorar a velocidade da minha máquina, mas vou continuar com um processador meia bala. Então, ele vai começar a gargalar nos componentes que são menos potentes. Então, tem que levar em consideração que não é porque tu comprou um SSD que vai ser, teoricamente, 10 vezes mais rápido, que todas as atividades vão ser 10 vezes mais rápido. Ainda nisso, vocês têm que saber que a velocidade de leitura e gravação do SSD ela vai influenciar apenas na velocidade de leitura de dados, na leitura e gravação de dados. Se tu quiser abrir um jogo, ele vai abrir o teu jogo mais rápido, mas a interface gráfica do teu jogo, o jogo em si, ele vai continuar sendo processado tanto pelo teu processador ou pela tua placa de vídeo. Então tu não vai ter um ganho em alguns sentidos. Tu vai conseguir carregar as coisas mais rápido, mas não vai, por exemplo, se tu quer melhorar a gráfica, tu já não vai ter. Então, essas características são dos dispositivos, exemplos que eu falei, HD, SSD, pendrive e as outras mídias de armazenamento que a gente tem, CD, DVD, Blu-ray e entre outros. Quando a gente parte para a memória, a gente tem alguns tipos de memória que a gente pode falar. A gente conhece as memórias RAM. Todo mundo conhece a memória RAM, as memórias DDR1, DDR2, DDR3, 4, enfim. São todas as memórias que a gente normalmente todo mundo deve conhecer, mas tem as memórias antigas, hoje não existe mais, mas para fins de conhecimento, que são as STRAM, que enviavam um pulso por vez. As DDRs mandam 2 pulsos por vez, por isso que o nome é DDR, é Double Data Rate. Então é um envio duplo de informações. Por isso que a gente até comentei em aula, vocês viram que a memória RAM ela tem dos dois ladinhos as memórias flash ali para os processadores para enviar 2 por vez. Então tem essa diferença. E daí temos as diferenças entre os tipos de DDR, que DDR1, DDR2, fisicamente falando, eles têm, da DDR1 para o restante, eles têm diferença de quantidade de conectores. E de todas as DDRs para todas as DDRs, eles têm diferença onde a fresta da memória vai ser alocada. Todas elas têm uma frestinha para poder encaixar no slot. Essa frestinha é diferente em todos os tipos de memória. Umas vai ser mais para a direita, outras vai ser mais para a esquerda. Tudo isso com o objetivo de evitar que tu coloque um tipo de memória diferente do que a placa-mãe está esperando que tu insira. Então, se tu tentar colocar uma DDR1 na placa-mãe que só aceita DDR2, tu não vai conseguir, porque fisicamente tu não vai conseguir colocar esse carinha lá. Não vai ter esse problema. Só tem que cuidar para não comprar alguma coisa que depois não vai conseguir encaixar e tu vai acabar perdendo dinheiro. As memórias, além dos tipos DDR, a gente tem um novo tipo de... esqueci de falar de uma coisa, no armazenamento. No armazenamento eu falei de HDs e de SSDs. Nós temos um cara novo no mercado, que se chama M.2. Eles são um tipo de memória mais rápido que o SSD. Eles são parecidas fisicamente com memórias RAM. São esses carinhas aqui, ó.
Isso aqui são dispositivos de armazenamento não volátil. Ou seja, não é uma memória RAM, é um tipo de dispositivo de armazenamento. É como se fosse um HD ou um SSD. Qual que é a diferença dele? Ele tem o estilo memória flash, só que podem ver que a entradinha deles é um pouquinho diferente do que a gente está habituado a ver no HD e no SSD. E vocês vão me perguntar como é que eu vou colocar isso aqui na minha placa-mãe. Aí que tá. Esses caras, eles são acoplados direto na placa-mãe. Você vai colocar ele como se fosse um dispositivo off-board, por exemplo, quando tu coloca a tua placa de vídeo. É uma espécie de engate que tu coloca ali. Tu vai acoplar a placa, esse M.2 ali, direto na tua placa-mãe. Ele vai ser acoplado direto. Ele não vai ter um cabo SATA, um cabo IDE conectando ele e um cabo de energia. Não, ele vai ser diretaço na tua placa-mãe. Então, só esqueci de comentar isso aqui, que esse cara é meio recente. Ele é mais caro que o SSD, por ser melhor também. E é uma tecnologia teoricamente recente, então ela ainda está cara. Tem uns 4, 5 anos aí. Mas só comentando, a gente acabou não falando isso em aula. E esses caras aqui é tipo 120 GB por 200 ou 180 à vista. Hoje a gente tem o SSD mais ou menos 1 GB por real e o HD tá baratíssimo também. A gente consegue um HD de 1 TB aí por 300 pila. Tá, seguindo o baile, memórias ainda. As memórias também tem a questão de clock. É o mesmo sentido do processador. Ele precisa enviar pulsos por segundo. Ele tem essa questão dos hertz ali. Então a gente vai ter, no mesmo sentido do processador, a gente vai ter o clock na memória, que é a quantidade de hertz, a quantidade de pulsos que a gente consegue enviar por segundo na memória. Ele também, se eu pegar aqui meu CPU-Z, pegar aqui na parte da memória, ele vai ter meu DDR3 aqui. Eu tenho DDR3 de 16 GB e a frequência dele, a taxa de pulsos, é de 797 Hz, MHz, perdão, 800 MHz por segundo. Só que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem ler esse tipo de dado. Em tese, a minha memória ela não é de 800 MHz, ela é de 1600 MHz. Mas por que ela está aparecendo 800 aqui, 798, 800 MHz? Porque, como o próprio nome, o tipo da memória diz, é DDR, Double, de dobro, Data Rate. Então, ele tem uma taxa de transmissão dobrada. Ela manda 2 pulsos. Então, é sempre isso aqui vezes 2. O meu 800 vezes 2 vai dar 1600 MHz, ou 1,6 GHz de frequência, de clock. A função é armazenar temporariamente os dados, ou seja, eu pego da memória não volátil, do armazenamento não volátil, do meu HD, SSD, enfim, processo a informação e eu mando para a memória. Só que a gente tem um limitador, eu tenho 16 GB na máquina, digamos que eu chegue a armazenar 16 GB, agora deve estar bem longe disso, eu tenho 3,7 GB alocado, não dá nem 30, não dá nem 25% da memória RAM. Mas digamos que eu consiga chegar a 16 GB de alocação na memória RAM. O que vai acontecer se eu quiser alocar mais alguma coisa? Nesse momento, como eu não tenho mais espaço físico para alocar as minhas informações, o meu sistema operacional vai fazer o seguinte, ele vai ver que não tem nada lá e vai pegar essa informação, vai pegar a memória RAM, vai ver tudo que tiver dentro dela e tudo que está sendo menos utilizado, ele vai paginar um espaço, ele vai alocar um espaço no teu disco rígido para alocar essa informação. Esse processo é chamado de paginação ou de swap. A gente cria um espaçozinho no disco rígido para alocação de memória volátil. Isso resolve o fato de a gente não ter mais espaço na memória RAM para alocar as coisas. Só que tem consequências. O fato de a gente ter que tirar coisas da memória RAM para jogar para o HD, ele vai demandar um tempo. E quando tu quiser pegar essa informação que está no HD, não está na memória RAM, tu vai ter que fazer o processo inverso. Tu vai ter que pegar do HD e jogar para a RAM. Então, tu vai ter mais um delay de processamento. Então, quanto mais tu armazena coisas que são voláteis no dispositivo de armazenamento ali, no teu HD, mais lento vai ficar a tua máquina.
Quando tu faz a formatação em sistemas operacionais tipo Linux, tu delimita qual vai ser o tamanho da tua swap. No Windows tu consegue fazer isso no próprio sistema operacional em si, conforme a gente viu nas aulas. Só é aconselhável não fazer um tamanho muito grande para essa paginação, para esse swap. O ideal é no máximo a metade da memória RAM que tu tem. Se eu tenho 16 GB aqui, no máximo é 8 GB. Não mais que isso, até menos se possível, porque no momento que tu começar a alocar muita coisa no HD, mesmo tu tendo aquele espaço sobrando para paginação, vai ser inviável tu processar, tu trabalhar nessa máquina. Não vai conseguir. Começa a ficar muito lento. Lá no serviço às vezes acontece, eu tenho 8 GB lá na minha máquina. E eu deixei 4 GB para paginação, para swap. Só que quando começa a chegar em 2 GB, já começa a ficar meio quase intransitável de fazer as operações que eu preciso fazer. 1 GB é até aceitável, 500 MB tu nem percebe. 1 GB tu já começa a perceber algumas coisas ficando mais lentas. 2 GB tu já dá umas travadas meio seguidas. Mais que isso, quase não dá para usar o sistema. Então, sempre quando for fazer, façam a página, o swap, se você instalar o Linux, por favor, o Linux tu tem que fazer isso aí. E no sistema operacional Windows, eles já vêm configurados por padrão. O Windows sempre bota a mesma quantidade de gigas da memória RAM que tu tem pro teu HD. Então, no meu 16, automaticamente ele deve ter colocado já para 16 GB, mas tu pode alterar isso aí, diminuir, para te ganhar mais espaço, que para mim não vai ser utilizado, esses 8 GB não são utilizáveis, eu nunca vou usar 16 GB de paginação. Eu posso passar isso para o meu armazenamento. Dispositivos de entrada e saída. A gente tá todo mundo escutando aí? Acabei não vendo mais, tá todo mundo online. Bora. Eita. Deixa a conexão derreter novamente. Vamos lá então. Desconectou aqui. Página. Alô? Oi? Alô? Estão escutando? Alô? Estão escutando? Eita. Alô? Alô? Estão me escutando aí? Alguém está me escutando? Sim. Tá. Eu não vi que tinha caído. Eu estava falando enlouquecidamente. Quando que foi a última vez que vocês me escutaram falar? Quando você estava falando, olha ali. Eu estava falando do quê? Alô? Eu estava falando do quê? Perdão? Memória. Memória? Tá. Você estava mostrando uma memória para nós da internet. Tá, vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Tá, beleza. Eu vou continuar então. Eu não lembro exatamente qual parte, mas eu vou repetir tudo de novo. Não tem problema. Eu vou estar falando isso aí. Eu estava mostrando para vocês que isso aqui, na verdade, não é uma memória. Isso aqui é um dispositivo de armazenamento estilo SSD. A gente tem os HDs, a gente tem os SSDs. Esse cara é meio que uma evolução ali do SSD. Ele é mais rápido e mais caro. Qual que é a diferença? Vocês podem ver que ele é bem semelhante à memória RAM ali. Ele tem umas conexões diferentes. Ele não tem a entradinha para o SATA, a entrada para energia. Por quê? Porque tu vai pegar esse cara e vai grudar direto na placa-mãe. Tu não vai pegar um cabo SATA e conectar na tua placa-mãe, depois pegar da tua fonte e conectar a energia. Não, tu vai colocar direto na tua placa-mãe e como é memória flash ali, ele vai conseguir
buscar a energia da própria placa-mãe e vai pegar as informações dali. Então isso é um dispositivo de armazenamento teoricamente recente ali. Ele é melhor que o SSD e consequentemente mais caro também, mas tu tem que ter compatibilidade da tua placa-mãe para te poder colocar ela. Mas os SSDs ainda são a melhor opção ali, se tu não tem tanto dinheiro, porque eles são absurdamente melhores que o HD. Tá, eu tinha comentado disso, eu tinha falado do que mais, tá? Vocês chegaram a escutar sobre o clock? Vocês escutaram sobre o clock? Da memória? Não. Tá, vocês escutaram sobre os tipos de memória, tipo DDR1, DDR2? Essa parte sim. Tá, beleza. Então, partindo do clock ali, a princípio a ideia de clock é exatamente igual à ideia de clock que a gente tem no processador. A gente consegue fazer envios de pulsos por segundo da mesma faixa ali que a gente envia no processador, ou seja, tem pulsos sendo enviado o tempo todo. São medidos em Hertz, ali, a frequência é medida em Hertz. Se eu pegar o mesmo CPU-Z e ir na parte de memória aqui, ele vai dizer que, por exemplo, a minha especificamente é uma DDR3 de 16 GB. Só que daí eu olho aqui embaixo a frequência da minha memória. A frequência está em 800 MHz, mais ou menos, 798, 800 MHz. Isso quer dizer que ele tem um clock de 800 MHz e, traduzindo também seria uma frequência, uma taxa de frequência de 800 mil pulsos por segundo. Só que isso aqui não é exatamente o correto. Como o meu tipo de memória é DDR, que significa Double Data Rated, ele vai ter duas vezes isso aqui. Então eu tenho meus 800 MHz vezes 2. Você tem que ter cuidado na hora de ler esse tipo de informação. Então eu tenho 1600 MHz de clock na minha memória. Ou 1,6 GHz de memória. De clock na memória. Então a mesma ideia são pulsos por segundo. A função que a memória RAM tem, ela é de armazenar informações de forma volátil. Vocês colocam informações nela que vão ser apagadas assim que a fonte de energia for desligada. Só que a gente tem uma quantidade de bytes ali que pode ser alocado na nossa memória. Aqui eu tenho 16 GB, por exemplo. Essa quantidade de gigabytes, fisicamente ela é limitada ao meu hardware, só que os sistemas operacionais às vezes acabam tratando essa minha quantidade um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu quiser começar a abrir tudo que é programa aqui na minha máquina, começar a abrir a torta direito, se eu pegar o gerenciador de tarefas, aqui eu vou ter quase 4 GB de memória alocada. Então, se eu começar a abrir programa um atrás do outro, abrir 2, 3, 4, 5 jogos, eu vou começar a pegar as informações do meu disco rígido ali e começar a armazenar a memória RAM, porque eu estou abrindo o tempo todo. Vai chegar um ponto que eu vou alocar todos os meus 16 GB de RAM e não vou mais ter onde botar essa informação. O que o sistema operacional vai fazer? O sistema operacional vai pegar da minha memória RAM o que menos está sendo utilizado nela e vai jogar essa informação para o meu HD. Só que ela não vai simplesmente jogar em um campo aleatório no meu HD, ela vai jogar numa parte específica chamada de paginação ou de swap. Essa paginação e swap ela pode ser configurada no momento da formatação, como a gente viu lá no Linux. A gente configura quantos GB, quantos MB a gente quer colocar no swap. E no Windows a gente consegue até configurar ali depois, de forma gráfica, ali, como fazer a alteração do tamanho de paginação. Então, tu vai ter a tua capacidade X de memória RAM, minha 16 GB de exemplo, só que tu vai conseguir expandir ela um pouquinho mais. Só que essa expansão ela traz consequências. Quando eu chegar no meu limite de 16 e começar a alocar as coisas menos usadas para o meu HD, fazendo a paginação, isso vai acabar, consequentemente, deixando o meu computador mais lento, porque eu vou precisar pegar essa informação, jogar para o meu HD, e se por um acaso eu voltar a precisar dessa informação que está no HD, meu processador vai ter que enviar comandos para o meu HD, tirar essa informação de lá, jogar para a memória RAM. Então esse processo de ida e vinda acaba deixando o meu fluxo um pouquinho maior, são milissegundos que acabam contando e acabam deixando mais lento a tua máquina.
Se tu acaba ultrapassando esse limite, ele vai continuar funcionando, só que vai começando a ficar mais lento até o ponto que vai se tornar inviável tu mexer na máquina. Eu dei o exemplo antes ali do meu serviço. Eu tenho uma máquina de 8 GB. O ideal, eu aconselho sempre não, no máximo do máximo de tu fazer uma configuração de paginação, uma configuração de swap, o máximo a metade do que tu tem de memória. Então, lá no meu serviço eu tenho 8 GB de memória. Eu configurei para ter 4 GB de swap. Já é mais que o suficiente, porque eu percebo quando eu chego aos 8 GB de memória e começa a passar mais, passou 500 MB, nem percebo. 500 MB é como se eu não tivesse botado nada no swap. Eu chego a 1 GB, já começa a ficar lento. Eu começo a perceber que os cliques estão demorando mais para fazer, as trocações de página estão demorando mais, o meu código está demorando mais. Quando chega a 2 GB, é totalmente perceptível que o computador está mais lento em qualquer processo. Até minimizar uma janela começa a ficar lento. Então, se passa de 2 GB lá, é quase impossível. Teve uma vez que eu cheguei a 3 GB e travou toda a minha máquina. Então, não tinha como. Então, não adianta tu alocar um espaço, porque esse espaço não vai ser utilizado para mais nada. Se tu paginou, se tu colocou em swap, 20 GB, tu não vai conseguir colocar outra informação a não ser informação volátil lá dentro. Então, tu vai perder esses 20 GB. Então, sempre tento colocar, eu boto a metade da quantidade de memória que eu tenho. Só para fins de conhecimento. Dispositivos de entrada e saída. Nós temos vários. Esses dispositivos de entrada e saída, eles, na verdade, não tem segredo aqui. Esse termo aqui, I/O, significa in-out. Se vocês virem, acho que nas novas não tem mais, mas dos interruptores antigos a gente tinha esse mesmo símbolozinho, o I em cima e o O embaixo, ou o 1 em cima e o 0 embaixo, que significa ligado e desligado, entrada e saída. Então, os dispositivos de entrada e saída são o que? É o mouse, é o teclado, o fone de ouvido, todos esses dispositivos que, de alguma forma, tu consegue passar comandos externamente para a tua máquina. No teclado, eu estou mandando comandos para a minha máquina através do cabo USB, por exemplo. Mesma coisa com o mouse, mesma coisa com, impressora e afins. Aproveitando a deixa, tem uma coisa específica com dispositivos de entrada e saída que influenciam no nosso amigo processador. Que, em tese, nós temos uma fila no nosso processador de tudo que está sendo processado. O nosso registro entra dentro do processador, fica um tempo lá dentro trabalhando e depois cai fora. Se ele não terminou o processo de fazer, paciência, ele tem um tempo X determinado, chamado de quanto, que fica um tempinho lá e cai fora. E vem o próximo. E assim sucessivamente até tu desligar a tua máquina. Daí esse processinho que pegou, fez o processo dele, se terminou ou não, ele cai fora, ele volta para o final da fila. Detalhe, não é só um processo que vai por vez no processador. Vai depender da quantidade de núcleos que tu tem no teu processador. Sejam eles físicos, sejam eles lógicos. Os teus processadores vão conseguir processar informações tanto quanto a quantidade de núcleos que tem dentro dele. Se eu tenho 4 núcleos nele, vão ser 4 informações que ele vai conseguir processar ao mesmo tempo. Só que esses 4 eles podem ser 4 físicos ou eles podem ser 2 físicos e 2 lógicos. Os lógicos, na verdade, eles são uma simulação de processador. Quando a gente tem algumas arquiteturas que elas disponibilizam tu fazer isso. Elas já fazem uma simulação de 2 ali, porque, ou simulação de 4, simulação de N. Pode ter 4 físicos e 4 lógicos. Que é basicamente pegar o teu processador, a parte que não está sendo usada, a parte que está ociosa do seu processador, ele vai gerar um novo processador fake, um processador simulado, que vai conseguir armazenar mais um processo e efetuar o processo desse registro. Você vai conseguir processar mais uma coisa. Então, ele acaba pegando a parte ociosa do processador e gerando mais um núcleo virtual, mais um núcleo lógico. Por isso que a gente chama de núcleos físicos, que são os verdadeiros, e os núcleos lógicos. Os núcleos lógicos, como ele vai pegar só o que tem de processo oscilante, ele que tem capacidade de fazer que está oscilante dentro do processador, ele não vai ser tão eficiente quanto um processador físico.
mas já vai te otimizar muita coisa, porque ele vai conseguir fazer 2 processos ao mesmo tempo para cada núcleo físico. Então, o que eu queria ligar de dispositivos de entrada com processador é que nessa fila, além do tempo que fica lá dentro, a gente tem prioridades. Se eu entrar aqui no meu gerenciador de tarefas, aqui nos meus processos, eu tenho todos os processinhos da minha máquina. Firefox, eu tenho uns quantos Firefox que são minhas abas ali, eu tenho o CPU-Z aberto, eu tenho um monte de processinho. Cada processinho fica um tempo no meu processador e cai fora. Só que esse tempo ele pode ser aumentado. Tipo, a prioridade que ele tem na fila, ele pode ser aumentada. Então, em vez de ele ir para o final da fila, ele não vai para o final da fila, ele vai um pouquinho mais para a metade da fila. Como é que isso acontece? No Windows, a gente define a prioridade. A gente coloca a prioridade baixa, muito abaixo do normal, acima do normal, alta ou em tempo real. Ou seja, dependendo da prioridade, ele vai entrar mais vezes no processador do que os outros processos entrariam. Então, ele vai processar mais rápido esse processo específico. Além disso, nós temos, como eu falei, entrada e saída. Nós temos dispositivos que desrespeitam totalmente essa regra. São dispositivos que, independente da fila que tiver, independente da prioridade que tiver, eles pegam e mandam todo mundo que estiver na frente cair fora e entram para dentro do processador. Mandam quem está lá dentro cair fora também e entram para dentro do processador. Quais são esses dispositivos? A gente conversou em aula, mas a gente pode citar os que a gente sabe, que a gente trabalha o tempo todo, que é mouse, teclado e impressora. Esses dispositivos, eles acabam com todo o processo que está sendo executado e entram na frente de todo mundo. Porque tu precisa clicar o teu mouse, ele precisa que seja feito na hora, ele não vai esperar todo mundo realizar os processinhos dele, executar seus processinhos para depois clicar ou para te digitar. Senão tu começaria a digitar as coisas e só um segundo depois ele ia começar a aparecer na tua tela. Então tem alguns processos que eles desrespeitam as regras da fila dentro do processador. Placa de vídeo. Comentamos ali a aula passada bem rápido. Por quê? Porque não tem segredo. Placa de vídeo é um dispositivo, o port que a gente acopla a nossa placa-mãe. Ela pode ser de diversos tamanhos lógicos. Quando eu digo tamanhos lógicos, é a quantidade de bytes que tu consegue processar nela, armazenar nela ali, 2 GB, 1 GB, 4 GB, enfim. Ela tem a função específica de processar informações gráficas, porque ela tem diversos núcleos lá dentro que são núcleos simples, que conseguem fazer aritmética simples ali, sominhas de mais e menos ali, mais 1, menos 1, que são todas as somas que a gente tem numa interação gráfica, num jogo, por exemplo, ou num filme de alta qualidade. A maioria das coisas que acontecem lá não são coisas complexas, só que são muitas e muitas e muitas coisinhas pequenas. Essas muitas e muitas coisas pequenas, a placa de vídeo consegue fazer muito bem, porque ela tem uma quantidade absurda de processadores. Se eu pegar um da NVIDIA, por exemplo, ele tem os chamados CUDA cores, que são os processadores ali da placa de vídeo. O meu, pessoalmente, processador, ele tem 2 núcleos lógicos e 2 núcleos físicos. Se eu pegar uma placa de vídeo da NVIDIA ali, uma meia boca, ele vai ter no mínimo uns 40 CUDA cores lá dentro. Então são 40 processadores fazendo processamento de informação. Ou seja, meu processador tem só 4 e lá naquela placa de vídeo tem 40. Só que ele não é focado para processamento complexo, ele é focado para processamento simples. Então, especificamente para processamento gráfico, ou seja, você tem que entender que placa de vídeo é sinônimo de processamento gráfico. Então, tem diversos tipos, tem também tipos de DDR nessas placas de vídeo, porque elas têm memória ali dentro, tem o clock também. Então, tem DDR4, DDR5, ele tem placas de vídeo absurdamente caras, chegando a custar 10 mil cada placa de vídeo. Só a placa de vídeo. Então, tem algumas placas de vídeo absurdamente caras ali, que precisam inclusive de water cooler para resfriar. Então,
Mas vocês têm que entender que placa de vídeo é processamento gráfico. Se vocês querem melhorar o processamento gráfico de vocês colocam uma placa de vídeo. Se vocês querem usar um software de AutoCAD, que é dos engenheiros civil lá, para fazer negócio de casa, não sei o que lá, de elétrica, vocês colocam uma placa de vídeo que vai melhorar. Se vocês querem fazer Photoshop, bota uma placa de vídeo que vai melhorar. Mesma coisa para jogo. Ah, mas eu quero fazer, executar da minha área, por exemplo, eu desenvolvo software. Para mim não interessa se eu tenho uma placa de vídeo parruda lá dentro, porque eu não vou usar nada disso. Eu preciso de processamento complexo para fazer contas, para jogar algoritmos lá dentro. Então, para mim, não vai ajudar em nada. Vocês têm que saber, no dia que vocês montarem uma máquina de vocês, o que vocês vão querer fazer com aquela máquina. E já comprar uma placa mãe, por exemplo, já pensando no futuro. Se eu vou querer, no futuro, de repente, colocar uma placa de vídeo melhorzinha, até que nível de RAM eu vou conseguir colocar, até onde eu vou estender, conseguir fazer upgrade nessa placa de vídeo, né, a placa mãe. Hardware em geral. A gente falou algumas coisas desde o começo do curso. A gente brincou com alguns equipamentos desde o começo do curso. Dentre eles, principalmente, a gente mexeu nas máquinas em si, né? Abriu o notebook, abriu o PC, limpou o notebook, estragou o notebook. Então a gente mexeu bastante coisinha. Um carinho que a gente usou bastante das ferramentas que não são os habituais. A gente usou chave de fenda, chave de fenda, essas coisas são as básicas. Mas tem, por exemplo, o multímetro, que nós utilizamos para identificar se uma placa mãe está em curto, por exemplo. A gente começa a checar os negativos e positivos ali da placa mãe, a gente consegue identificar se a fonte, qual a entradinha da fonte está com problema, e a partir disso a gente consegue verificar se está tendo corrente em algum dispositivo. Inclusive, uma coisa que a gente não fez, por quê? Porque é mais da elétrica, não é da nossa parte, mas caso vocês queiram estudar para a vida ali, a gente consegue saber a nível de transistores qual transistor está com defeito ou está em curto. Se vocês pesquisarem transistores MOSFET e multímetro na internet, vocês vão ver alguns vídeos bem bacanas de caras fazendo isso. Basicamente, vocês vão usar um multímetro ali, como a gente fez em aula, só que vocês vão conectar eles em pontas ali no source, no draw ali do MOSFETzinho, para ver se ele está passando corrente. Vai ser o mesmo esquema de verificação de corrente da placa-mãe, onde tu colocar no negativo e no positivo ele vai bipar e no negativo não vai bipar. Tipo isso. Só que isso não é muito do nosso curso, né? Isso seria mais da elétrica, porque dependendo da gente identificar ou não, a gente não vai conseguir arrumar aquele carinho. A gente não vai conseguir fazer muita coisa. Então, essa é mais da parte elétrica. A gente identificar que não é problema de curto na placa-mãe ou na fonte, tem que partir mais a fundo, mais a parte elétrica do equipamento. Daí, às vezes, acaba nem valendo muito a pena. Mesma coisa daquela placa-mãe, que a gente abriu, o computador a gente abriu uma hora que estragou a placa-mãe ali. Para arrumar ela ia ser mais caro do que comprar uma nova. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes, tu identifica o problema e já parte para a solução ideal. De repente, não vale a pena consertar. Equipamentos de manutenção e dicas de manutenção. Basicamente, equipamentos de manutenção que a gente... tem o NoBreak aqui também. NoBreaks, para quem não escutou em aulas, talvez não estava participando, a gente comentou acho que uma que outra aula aí. Eles são uma espécie de estabilizadores. Só que, ao contrário dos estabilizadores, que se tu desliga a fonte de energia, ele desliga também, o NoBreak ele tem uma bateria lá dentro. Inclusive o NoBreak é pesado pra caramba. Se tentar levantar o NoBreak, ele deve ter uns 2, 3, 4, 5 quilos, dependendo do NoBreak. Existem NoBreaks que chegam quase à minha altura, porque eles precisam segurar servidores numa instituição grande. A Unimed, por exemplo, tem NoBreaks que são metade da minha altura. Então, no momento que a fonte de energia parou, ou seja, caiu a luz, esse NoBreak vai manter o teu computador, o que tiver conectado nele vai manter ligado, ele vai manter o fluxo de energia para esse componente. Só que por um tempo X, né? Vai ficar meia hora, 1 hora ligado. Então esse NoBreak é mais para quê? Para te salvar suas informações
ou para te não estragar nenhum componente. Se um servidor que tem uma fonte parruda, uns negócios caros ali, tu não pode correr o risco de perder, ou tu não pode desligar o teu servidor, porque ele é um servidor que todo mundo se conecta na internet, tu tem que ter maneiras de contingência ali para sempre manter ele ligado. No Break é um desses caras. Equipamentos de manutenção, a gente conversou sobre as luvas, existe a possibilidade também de colocar uma pulseirinha na mão, onde tu conecta essa pulseirinha na terra e ela acaba passando toda a tua estática, né? Tem os elétrons ali para a terra, a mesma ideia que o fio terra tem nos interruptores aí na casa de vocês. É passar toda essa energia para o chão, porque no momento que a gente começar a mexer nos computadores, especificamente nos componentes menores, a gente vai estar com estática na mão, provavelmente, porque a gente mexe o tempo todo, ou até ao esfregar as mãos a gente acaba criando estática. Se a gente encostar nesses componentes, tem um certo risco de a gente estragar esses componentes, fazer um curto neles, ou até com essa pequena descarga do nosso corpo para esse componente ele acabar dando algum defeito. As dicas de manutenção a gente comentou em aula, todas elas é questão de cuidado ao abrir computadores, cuidado na hora de fazer a limpeza dele, a nível de hardware, por exemplo. Que tu abre ele, principalmente notebooks que são mais delicados, que são mais chatinhos de abrir. Se tu tentou abrir ele ali e não conseguiu, é porque alguma coisa está errada. Não precisa fazer muita força para abrir o notebook. E a gente viu no último caso que a gente tentou abrir, não abria de jeito nenhum. Quando vier o teclado, que só tinha que abrir o teclado primeiro e depois desparafusar. Então sempre analisa ali se todos os parafusos estão soltos, o notebook, tu vê se no teclado não tem parafuso em cima. Vocês já viram como é que tira o teclado, até como faz a manutenção das teclas em si. Muito cuidado com isso. Muito cuidado também na hora de fazer a limpeza, não botar muito o dedo lá dentro. A gente acabou usando o pincel é o mais ideal para fazer a limpeza dos componentes. Não precisa fazer com muita força, porque os componentes são sensíveis. Então, se tu mexer o dedo, pegar uma esponja, sei lá, um pano e começar a limpar com a mão, tu pode acabar danificando o equipamento. O ideal é sempre um pincelzinho ou um jatinho de ar ali, bem de leve também, não muito forte. O jatinho de ar pode ser forte apenas no cooler. Esse sim é um cara que acaba ficando com muita poeira, mas no restante pode ser com um pincelzinho. Esses pincéis de que a gente teve em aula, tem uns pincéis bem com as cerdas bem finas ali, bem macias, para não danificar os componentes. No mais, temos a questão também do dissipador, entre o dissipador e o processador, que a gente tem que fazer manutenção sempre na pasta térmica, a gente vai fazer manutenção no hardware, porque normalmente ninguém faz isso por conta. Então, se tu pegar uma máquina e pedir uma limpeza, tu vai ter que colocar uma pasta térmica nova, porque essa pasta térmica vai estar seca já. Ela não vai estar fazendo nada a nível de resfriamento térmico. Então, tu vai ter que trocar esse carinha ali. No mais, essas são as principais a nível de hardware. Vocês têm que ter todo um cuidado que vocês já tiverem em aula para manusear também os equipamentos. Cuidado para sempre ter um ambiente propício para isso, onde tu tem preferência um lugar onde não gera estática, né? Pode ser um ambiente de borracha ali, que a gente usa os nossos campinhos de borracha lá nas aulas. A nível de software, só passando mais rápido aí, porque já acho que deu mais de uma hora. Tá. A nível de software, a gente tem diversas coisas no nível de software. A gente viu softwarezinhos de manutenção prontos já. Softwares de terceiros de manutenção que servem especificamente para quê? Os principais que a gente viu é para limpeza de arquivos temporários, que é o CC Cleaner, que é o Advanced System Care, que eles limpam arquivos temporários tanto do teu navegador quanto do teu sistema operacional, de tudo. Ele já faz uma limpeza geral de coisas que ficam em pastas temporárias e que se tu apagar ou não apagar não vai fazer diferença, só estão ocupando espaço. E vai começar a fazer algumas outras otimizações também. Esses softwares têm otimizações a nível de fragmentação, por exemplo. A gente pode fazer fragmentação tanto pelo sistema operacional direto, quanto a desfragmentação por esses sistemas terceirizados. Que é, resumindo, pegar os registros que estão nas trilhas do teu HD e começar a agrupar eles
em ordem, e um do ladinho do outro, para que a leitura física dessas informações seja mais rápida, seja contínua. Então, o pessoal acaba fazendo uma desfragmentação de disco ali para melhorar a velocidade de leitura desses dados. A gente aprendeu formatação nas aulas, e como é que faz todos os passos da formatação. Pré-formatação, formatação e pós-formatação. Você não pode esquecer que antes de formatar um computador de um cliente, vocês têm que pegar o backup das informações, se ele pedir, obviamente, né? Você sempre pede, porque vocês vão poder cobrar mais para fazer o backup dessas informações. Vocês podem fazer o backup tanto em um dispositivo externo, quanto no próprio dispositivo da máquina. Vocês podem fazer o particionamento do disco e colocar essas informações para esse particionamento e formatar o particionamento principal, o particionamento do disco C, no caso do sistema operacional do Windows. Vocês têm que, depois da formatação, vocês têm que ter cuidado, como eu falei no comecinho da vídeo aí, que é a questão de identificar o sistema operacional compatível com o teu hardware que está formatando. Depois da formatação, a gente já viu, não muda muita coisa de um sistema operacional para outro. Os passos são os mesmos para formatar. Depois da formatação, vocês têm que pegar os drivers dessa máquina, que são compatíveis, driver de hardware e de software, e fazer a instalação desses drivers. Depois da instalação dos drivers, recuperar os arquivos que o cara pediu para te recuperar, seja... Se vocês colocarem no próprio particionamento, que é o que eu pessoalmente faço, eu já deixo lá e coloco links para a área dele, para ele sempre estar jogando informações nesse disco particionado. Até para caso, porque normalmente os caras que eu formato sempre mandam para mim de novo para formatar. Então acaba facilitando o meu trabalho, porque eu deixo tudo lá e depois não precisa mexer muito para formatar. E depois instalar os sistemas que o teu cliente solicitou, né? E se ele não solicitou nenhum, por padrão, sempre deixe alguns básicos. Os básicos são o quê? O pacote Office, que tem o Microsoft Office, tem o Word, o Excel, o PowerPoint, essas coisas. Um antivírus, normalmente o cliente gosta de ter um antivírus na máquina. Um leitor de PDF, às vezes o pessoal gosta que instala o Java já na máquina. Softwarezinhos que o cliente não pediu, mas deixar já instalado, ele vai, meu Deus, o cara já instalou e nem pediu nada, que legal. Porque não vai fazer diferença, são coisas rápidas de fazer. Assim já dá para agradar o cliente. Questão geral, nomenclaturas. A gente tem muita nomenclatura na computação, muita abreviação. Aqui nos próprios resumos eu tenho o I/O aqui, que é a entrada e saída, que eu já abreviei. Tem hardware e software, que eu também abreviei, que são abreviações formais, técnicas, tipo a abreviação de Hertz, de Megahertz, MHz, AMHz. Você tem que saber algumas abreviações básicas, não precisa saber todas. No livro a gente tem uma penca de abreviações, mas vocês precisam saber apenas do basicão, por exemplo, software, megahertz, kbytes, gigabytes, tem que saber esse basicão aí. Não sei se alguém tem uma dúvida específica sobre nomenclaturas. Acho que isso é um não. Pulando, depois eu vou para binários, unidades de medida. Deixa eu ver se está todo mundo lá. Está todo mundo lá. Unidades de medida. A gente tem diferentes unidades de medida. Assim como eu falei nas nomenclaturas que a gente tem kbyte, megabyte, gigabyte, esses gigabytes, kbytes e megabytes, eles são em si unidades de medida para cálculo de bytes. A gente já viu em aula ali que nós temos um bit, nós temos um byte, nós temos um kbyte, que pode ser também chamado kilobyte, mas a abreviação é KB, ou KB minúsculo. Nós temos um megabyte, nós temos um gigabyte. E ali vai, tem tera, tem iota, tem penta, tem quantidade de byte. O que cada unidade quer dizer? O mais cru ali, a menor unidade de medida que nós temos é o bit. Bit é bit. O bit o que é? É 0 ou 1. É aquele nosso amiguinho 0 ou 1. Aquela sequência de zeros e uns que a gente já viu em aula. Então, se eu pegar um cara que tem 1, 1, 0, eu tenho
3 bits nesse registro. Se eu pegar um registro que tem um 00, eu tenho 5 bits. Por que eu estou falando isso? Porque diferentemente de bit, a gente tem o nosso amiguinho byte. Para fazer 1 byte, a gente precisa de 8 bits. E aí que entra o marketing dos nossos amigos provedores de internet. Vocês vão lá e pedem para contratar uma internet de, sei lá, 100 mega. Ah, eu quero 100 mega, vou baixar filme a 100 mega por segundo. Vou fazer baixar 100 mega por segundo. Chega em casa, começa a baixar os filmes, eles começam a baixar em 12, 11, 12, 13 mega, não está muito bom. Mas, poxa, eu contratei 100 mega. Aí que tá. As provedoras, eles têm um marketing filho da... Tá, não vou nem continuar. Mas eles têm um marketing de vender para o cliente a quantidade de banda que eles liberam em bit. Eles vão dizer para vocês que eles vão liberar 100 megabits por segundo. Só que a gente normalmente está acostumado a ver em byte, não em bit. Então pega os 100 mega de vocês e dividem por 8. Se eu tenho 100 mega de internet e dividir por 8, eu vou ter no máximo, eu vou ter 12,5 GB de megabytes por segundo que eu vou conseguir efetuar o download. Então isso aí é importante saber para quem tem e vai contratar um plano, que quando vocês contratarem eles vão vender para vocês em bit. Vocês estão acostumados a ver em byte na vida. E daí o resto depois segue um padrão. Para a gente formar 1 kilobyte, a gente precisa de 1024 bytes. Para formar 1 megabyte, a gente precisa de 1024 kbytes. Assim sucessivamente. Por que 1024? Por causa do nosso amigo binário. O computador entende 1 e 0. Então, se a gente pegar aquela nossa planilhazinha 1 no expoente 2, 1 no expoente 0, perdão. Aqui não tem o 0. Tá, 1 no expoente 0, 2 no expoente 1, quer dizer, 2 no expoente 2, 2 no expoente 3. E assim sucessivamente, a gente vai ter os resultados 2, 4, 8, daí ele 16, 32, 64, 128, 256, 512 até chegar no 1024. Por isso que a unidade é 1024, porque esse carinha aqui é 2 no expoente 10. Então foi meio que é uma tradução do 2 no expoente 10, porque o nosso computador só vê binário, só vê 0 e 1, então ele só vê múltiplos de 2 ali na hora de fazer uma exponenciação. E consequentemente o resto. 1 mega são 1024K e 1 GB são 1028 megabytes. Tanto que quando vocês compram um Ardell, quando vão fazer algum cálculo com byte, em algum particionamento, por exemplo, quando vocês vão fazer um particionamento, se vocês colocarem lá 50 GB, ele não vai pegar os 50 GB, tem que fazer um cálculo diferente. Tem 50 mil mega, por exemplo, 50 mil mega, que dá teoricamente 50 GB. 50 mil mega, na verdade, é diferente de 50 GB. Para te saber quantos megas são 50 GB, vocês têm que pegar os 50 GB e multiplicar por 1024. Então, 50 GB são iguais a 51.200 megabytes. Vocês têm, na hora de fazer a conversão entre unidades de medida, vocês têm que levar isso em consideração. Então, se eu pegar esses 500 mega aqui, na verdade eles não são 50 GB. Se eu pegar isso aqui e dividir por 1024, eu vou ter 48,82. Então, os meus 50 mil mega vão ser 48,828125 gigabytes. Então essas são as unidades medidas que vocês têm que saber. Sempre cuidado na hora de fazer as conversões. Vai ter questão disso na prova. Só deixando a dica. Dos binários. Eu puxei um pouquinho de binário aqui. Então vamos focar nos binários. Existem basicamente duas formas de calcular binários. No caso de transcrever binários para decimais e vice-versa. Um deles é para aquela conta de divisão por 2. Sempre fazer divisão por 2, por 2, por 2.
Mas o método que eu acho mais tranquilo para cálculos maiores é tu ter essa tabelinha que eu comecei a fazer aqui embaixo, que é 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4 e assim por diante. E daí tu vai ter aqui embaixo uma sequência de todas as lâmpadas ligadas ou desligadas que a gente fez a analogia. Por exemplo, nós temos o número 1 em binário. E eu quero transformar esse 1 para decimal. Tá, facilzão. 1 em binário é 1 em decimal. Beleza? Quanto que é 0 em binário para 0 em decimal? Fácil também. É 0. A partir disso começa a ficar diferente. Quanto que é em binário o número 2 em decimal? Deixa eu inverter isso aqui. Aqui já fica um pouquinho diferente. Para fazer essa conversão, não tem, o binário é só 0 e 1. Então, para fazer isso, eu posso usar essa tabelinha aqui. Se eu levar essa tabelinha aqui em consideração, o que eu vou fazer? Eu vou ligar e desligar as lâmpadas que eu quero somar. Por exemplo, o menor número abaixo, menor número ou igual, abaixo do decimal 2 da minha tabelinha aqui em cima, se eu for percorrendo ela, por exemplo, 24, 256, 24, 4, 2 é o próprio 2. Então eu vou ligar meu número 2, vou escrever meu número 2 em um outro lugar lá, para ficar contando, e vou ver se a soma de todos esses números que eu joguei aqui para baixo fecha com o decimal que eu quero. Nesse caso aqui, como é 2, fechou certinho. Então eu vou desligar todas as minhas lâmpadas à esquerda e vou pegar esse número e vou inverter. Então o meu 2 em decimal é 10 em binário. Agora eu vou pegar um número um pouquinho maior. Vou pegar o número 7. Não, vou pegar o número 17. 17 em binário. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar aqui da direita para a esquerda, pegar o menor número até chegar ao 17. O menor número que não é abaixo do 17 é o 16. Então eu vou jogar o 16 aqui embaixo. 16 ainda é menor que 17, então eu tenho que ligar mais lâmpadazinhas aqui. Vou ligar minha lâmpada do 16. Eu vou chegar aqui para o próximo, vou ir para o 8. No 8, se eu ligar a lâmpada do 8, eu vou juntar meu 16 aqui com o número 8 e vai dar 24. Só que 24 é maior que 17. Então eu ultrapassei o meu número que eu quero chegar. Eu tenho que chegar exatamente no 17. Então eu não posso ligar o 8. Eu vou deixar um zerinho aqui. Vou tentar ligar o 4. Se eu tentar ligar o 4, eu vou adicionar 4 no meu 16. 16 mais 4 dá 20. Também é diferente de 17. Não posso usar o 4. E vou fazendo assim até chegar num valor que a lâmpada que eu ligar, no momento que eu colocar aqui e somar no meu registro, vai dar 17 ou menos. Então aqui o 2 também, se eu tentar colocar o 2 não vai dar certo. Vou ter feito no Excel isso aqui. E se eu tentar colocar 1, vai dar certo. Então vou colocar o 16 mais 1, vai dar 17. Beleza, 17 é igual a 17. Então eu pego esse número aqui e inverto. 17 em binários vai dar 10001, que é isso aqui invertido. Aqui não foi um exemplo muito didático, deixa eu pegar um exemplo diferente. 21. Vou fazer o mesmo esquema. Deixa eu abrir um Excel aqui para ficar mais bonito. Eu vou pegar o menor número que seja igual ao menor a soma que eu tenho aqui embaixo. Por enquanto a minha soma aqui embaixo é 0, não tenho nada ligado. O menor, o igual é o 16. Eu vou ligar o 16, vou colocar 16 aqui embaixo. Beleza, vou seguir adiante. Se eu tentar ligar o 8 e somar com 16,
vai dar 24. Passou os 21 que eu queria. Então eu não posso ligar esse cara. Tem que tirar ele daqui. Se eu tentar ligar o 4, eu vou somar 4 a 16, vai dar 20. Beleza, ainda está menor que 20. 21, mas ainda não é o 21 que eu quero. Então eu tenho que continuar até fechar 21, até fechar o decimal que eu quero. O 2 eu não vou poder ligar, senão ele vai dar 22. E vou ligar o 1. Então eu ligo 1 aqui, fechou 21. Então eu pego esse número e faço invertido. Poxa vida, esse aí também não foi didático. Porque o invertido é a mesma coisa que o invertido. Vou fazer o 22. Se eu pegasse o 22, eu teria que, ao invés de ligar o 1 aqui, eu teria que ligar o 2. Então, aqui em vez do 1 eu vou ter o 2, vai fechar o meu número 22, todos os zeros à esquerda eu desligo, e pego esse número aqui e inverto. Então, em vez de ser 0, 1, 1, 0, 1, meu binário vai ser 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Ou tu pode fazer a divisão por 2. A divisão por 2 é sempre pegar o teu número binário, por exemplo, o 22, dividir por 2. O resultado dessa divisão deu 11. Ele é um número inteiro, então ele dá 0. Tu bota do ladinho aqui 0. Espera aí. Bota do ladinho aqui 1. Daí tu pega o número que o resto do teu número divide por 2 de novo. Ele vai dar 5,5. Esse número deu quebrado. Então do lado eu boto um 0. Eu pego esse 5,5 e arredondo para baixo. Sempre arredondando para baixo. Pego esse mesmo resto e divido por 2. E faço a divisão. Tem que inverter aqui. Peraí, não é. É 0 e aqui é 1. Ele deu um número quebrado. Dando um número quebrado, vocês têm que colocar 1 do lado. Pego esse 2,5, arredondo para baixo, virou 2. Divido ele por 2. A divisão de 2 por 2 dá 1. Quando é número inteiro, eu boto um 0. Agora eu vou pegar esse meu resto e vou colocar aqui embaixo, vou dividir por 2. Essa minha divisão vai dar 0,5. Deu um número quebrado. Coloco 1 aqui do lado. O valor, o flor dele, a redução dele para baixo vai dar 0. Quando chegar no 0, arredondei para baixo, ele chegou no 0 eu paro por aqui, não mexo mais. Então eu vou pegar esse número de baixo para cima, ele vai ser o meu número em binário, que é exatamente o mesmo número que eu tenho aqui, ó. 1, 0, 1, 1, 0. É 1, 0, 1, 1, 0. Para números pequenos a divisão é melhor de fazer. Mas se tu pega um número, sei lá, 512, tu vai ter que dividir ele 7 vezes. Não, 9 vezes. Até chegar o resultado. E aqui se tu olhasse na tabelinha tu ia ver que tem que ligar essa lâmpada e desligar todas as lâmpadas à esquerda. Então tu faria de cara já. E daria 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui tu teria que fazer a divisão de todo mundo até chegar no último número e fazer, encontrar essa sequência. Então, binários, eu vou pedir umas continhas bem basiquinhas ali, até porque isso não é tão obrigatório para vocês, é mais para ter conhecimento. O que eu vou pedir que é importante que vocês saibam para a vida de vocês são as unidades de medida. Questão de o que é bit, qual a diferença de bit e byte, e como é que tu faz as mudanças de unidades de medida entre kilobyte e megabyte. Sugiro vocês treinarem em casa quantos bits são 1024 kbytes, por exemplo. Quantos bits eu tenho em 1024 kbytes? Como é que eu faria essa conversão? Eu teria que pegar e começar a multiplicar até chegar em bit. Por exemplo, eu tenho 1024 kbytes, beleza. Eu vou fazer ele virar byte para depois virar bit. Como é que eu faço isso? 1024 kbytes para transformar em byte, eu vou multiplicar ele por 1024. Vou fazer vezes 1024, eu vou ter esse númerozinho aqui. Vai ser 1.048.576 bytes. A partir disso, eu consigo
fazer a multiplicação da quantidade de bytes que eu tenho para chegar em bit. Basta eu fazer a multiplicação por 8, porque cada byte são representados por 8 bits. Então eu pego esse númerozinho aqui e multiplico por 8. Então a quantidade de bytes que eu tenho em 1024 KB são 8.388.608 bits. Ou seja, pega 1024 KB, ou seja, 1 mega, 1 megabytezinho, que para nós é pouca coisa, não dá para botar nenhuma música, hoje em dia não dá para botar nenhuma foto. É uma sequência de mais de 8 milhões de zeros e uns na máquina de vocês. Um negócio de 1 megabytezinho. Então, só para vocês terem uma noção, a informação que tem no nosso disco rígido é absurdamente extensa, uma quantidade de zeros e uns enorme. Muito bem. Muito bem, acho que era isso. Deixa eu ligar minha câmerazinha aqui. Desculpe ter falhado ali no meio do caminho. Vocês estão me enxergando agora? Aí, apareceu. Deu para entender muito bem? Falhou muito a vídeo ali? Ou deu para captar a maioria das coisas? Deu para captar a maioria das coisas. Só tipo aquele momento que tinha travado, mas depois já... Tá, beleza. Depois ser tranquilo. Show. Eu gravei tudo para o nosso colega Jair, que não estava desde o começo. Fique sabendo que você está sendo gravado nesse momento e vai ser postado no YouTube agora. Eu vou finalizar aqui, já vou fazer um upload para o YouTube também. Meu Deus, então faz uns Photoshop aí. Nossos 2 colegas que não vieram aí, daí a gente vai colocar para eles poderem assistir. Vocês também, né? Eu vou passar o link no grupo. Todo mundo que quiser rever ali algumas partezinhas que ficaram na dúvida, podem rever. Dúvidas que tiveram, deixa eu ver se alguém teve dúvida ali no grupo, acabei não vendo. Tá, ninguém mandou nada. Se tiverem mais dúvidas, podem ir falando. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar agora. Eu estou esperando a Anne me falar sobre como é que vai ser feito nos próximos dias, aí, porque o prefeito parece que não vai manter o decreto, não sabe se vai manter o decreto ali de fechar todo o comércio. Então não sei como é que a instituição ali vai trabalhar. Se a gente voltar, se o prefeito liberar tudo, a gente vai voltar às aulas presenciais e na próxima aula já vai ser a prova. Se não, eu vou começar o módulo de redes. A gente vai conversar algumas coisas básicas de redes, mas também não vai ser muito demorado. A ideia é que fique 1 hora no máximo, para não ser muito cansativo, até porque videoconferências dá umas travadas, fica um pouquinho ruim de entender de vez em quando. Então a gente vai fazer no máximo aulas de 1 hora, mas elas não vão contar como aulas inteiras, né? Tipo, se a gente fizer 1 hora, teoricamente a gente não vai conseguir conversar tudo nessa 1 hora, a gente vai vendo como é que a gente vai fazer. Até porque está meio que um limbo ali, a gente não sabe como é que vai ser feito a nível de... se a gente vai poder sair de casa, se a gente vai poder trabalhar, tá complicado. Tem que ver o que o prefeito vai decretar aí agora, para ver como nós vamos trabalhar. Mas, se as aulas voltarem tudo certo, a nossa prova será na semana que vem, mas daí eu boto no grupo tudo bonitinho. Dia 13 ali. Se não, a gente parte para o módulo de redes e deixa essa prova em aberto, porque eu quero fazer uma prova teórica presencial. Aí para ver como é que vocês vão se sair ali. Daí no mais, o conteúdo de redes ali no primeiro dia de aula vai ser bem teórico também. Coisas bem simples para a gente dar uma introduzida. E assim que voltar, a gente também faz as partes práticas. Na parte de redes, a gente vai conversar um pouquinho de teoria. Vai ter pouca parte prática a nível de hardware, mas vai ter bastante parte prática a nível de software. Vocês vão ver como configurar várias coisas na máquina de vocês. Vocês vão conseguir mexer em questão de VPN, configurar redes seguras para conversar com outras pessoas, como fazer configurações de rede, de subredes, como configurar IPv6, IPv4, na casa de vocês fazer roteamento, como mexer no roteador de vocês para configurar questões de segurança ou questões de limitação de banda. Enfim, vai ter muita coisa prática a nível de software para fazer no módulo de redes.
A nível de hardware vai ter pouca coisa e teórica também vai ter pouca coisa. Então, quem tem notebook nas aulas presenciais vai ser importante se conseguir trazer, porque a gente já brinca na máquina de vocês, se quiserem ir praticando em casa também. E sempre vai ter uma atividadezinha para a gente ir conversando. No mais, eu espero que eu não tenha sido muito chato hoje. Espero que vocês tenham curtido aí a aulinha à distância. Mas em tempos de Covid-19, teremos que fazer assim, por enquanto. Ficou tudo claro, pessoal? Se eu desse a prova agora para vocês iam tirar 10? De repente, tinha que ver como é que ia ser. Não tendo tanta coisa de informação, de repente nós... Não, pode ficar tranquilo. Eu vou, basicamente, tudo que a gente falou hoje vai cair na prova. Não vai ter essa de, vou dar um negócio que não foi comentado. Depois vocês podem provar para mim. Se eu colocar alguma coisa na prova que não tiver no vídeo, vocês podem me mostrar no vídeo que eu não falei sobre isso e eu vou dar lá para vocês. Tudo que tiver no vídeo vai ser cobrado na prova. Tudo não, né? Mas não vai ser cobrado na prova que a gente não tiver conversado hoje. Então, a ideia, eu foquei algumas coisas para vocês mais aprender para a vida ali de vocês, porque o curso não é só para vocês ganhar nota, não é só para vocês passar. É aprendizado pessoal para vocês terem, tanto profissional quanto pessoal lá na casa de vocês. Vocês têm que aprender, vocês não precisam decorar as coisas. Eu não quero que vocês decorem, quero que vocês saibam como é que funciona. Vocês tenham conhecimento. Muito bem, pessoal. Eu acho que hoje era isso. A gente vai conversando no grupo, qualquer coisa que vocês quiserem me falando aí. Na sequência eu vou postar o vídeo e vou colocar o link lá para vocês. E no mais é isso. Muito obrigado por me escutarem. Até foi mais tempo que eu achei que ia demorar. Era para ser só 1 hora, acabou sendo 1h30. Mas é isso aí. É isso aí. A gente se vê provavelmente na semana que vem. Espero que presencialmente, se der tudo certo. Muito bem, então. Até mais. Forte abraço e bom descanso, bom final de semana para todo mundo. Obrigado.